Então, aqueles que vão ouvir ainda, ouçam. Graças e paz a todos, uma alegria enorme estarmos juntos diante do Senhor. Meus irmãos, como é bom nós estarmos juntos. Como é bom nós sabermos que irmãos e irmãs que amam o Senhor Jesus Cristo, que não olha a placa, não olha a sua denominação, mas olha para Cristo como Salvador. E isso é maravilhoso, como os irmãos estarmos juntos. Na Bíblia diz: não deixais de congregar. Quanto mais o dia se aproxima, irmãos, ele não está brincando. Congregar faz parte da vida cristã. Congregar é necessário. As maiores revelações de quem Deus, nós irmãos, estão quando nós estamos juntos com Ele. E nós devemos estar congregando o Senhor. Vamos orar. Pai querido, que Teu Espírito Santo fale no nosso coração. Venha aquecer os nossos corações pelo Teu bendito Espírito Santo, trazendo-nos a iluminação, o desvendar da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir a Tua voz, queremos Te conhecer, queremos vê-lo, queremos contemplá-lo, queremos adorá-lo, queremos nos consagrar, nos render totalmente a Ti, Senhor. Pela Tua graça, pela misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, sempre quando nós falamos, fala assim, Apocalipse, sempre aquele senso de nós, é um livro extremamente complicado, difícil, e vai simples. Mas, meu amado irmão, Apocalipse ele tem somente 3 aspectos, podemos 4 aspectos no livro de Apocalipse. Apocalipse são os últimos escritos de João. João, aquele apóstolo que morreu por idade, mais ou menos 98 anos, morreu em Éfeso, porque ele vai sair da ilha de Patmos e volta para Éfeso, e ele morre lá. Todos os outros foram martirizados. Todos os outros apóstolos foram martirizados. Só João, não. Deus deixou João para os últimos escritos. Tanto é que, se você for ver, o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse são diferentes dos outros. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, são repetitivos, são descritivos. Quando você entra para o Evangelho de João, 80% do que tem no Evangelho de João não tem em outros evangelhos. Enquanto Mateus vai dizer que Jesus é plenamente o Rei, o Messias, Marcos vai dizer que Jesus é plenamente servo, Lucas vai dizer que Jesus é plenamente homem, e João vai dizer que Jesus é Filho de Deus, é Deus. Então nós vemos, através desses últimos escritos, palavras que se repetem. Por exemplo, João se repete muito a palavra vida. Porque é inconcebível alguém que diz que crê em Jesus não tem a vida de Cristo. Mas também ele fala da luz, porque luz fala da revelação, luz fala da verdade, luz fala da condução, luz fala do próprio Senhor, que Deus é luz. Mas, amados irmãos, fala do amor. Não existe nenhum escrito no Novo Testamento que fala mais do amor do que João. Ele vai dizer assim: olha, se vocês vão conhecer que vocês são verdadeiros meus discípulos, se vocês amarem uns dos outros, como eu os amo. João é aquele que único vai dizer sobre o novo nascimento. Os outros não falam. João vai dizer, como fariseu religioso, vai dizer: olha, se você não nascer do alto, nascer de novo, você não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. João é que vai falar da glória de Cristo. Nenhum outro evangelho fala tão profundamente sobre vida, luz, amor e glória. E quando nós olhamos para o Apocalipse, você está vendo o nosso Senhor Jesus Cristo, que já fez toda a sua obra. Ele ressuscitou, ele foi entronizado, está à direita de Deus Pai,
e agora ele tem as suas funções lá no céu, e ele olha para a sua igreja, e ele ministra a sua igreja, e ele também julga a sua igreja. Então Jesus agora, Jesus Cristo, nosso Salvador, amados irmãos, está no céu, e ele é, Hebreus vai dizer isso, mas você não precisa ler, ele é para nós o precursor. Quem está lá é o precursor. Quem entrou primeiro no céu como humano foi Jesus Cristo. Não tem nenhum humano lá, irmão, ninguém com corpo humano. E você fala assim, mas Jesus ressuscitado, ele tinha um corpo celestial, é verdade, mas como é que podia pôr a mão nele? As pessoas olhavam e viam ele. Estavam naquela pesca em João, no final do capítulo 20, e voltaram a pescar, e Jesus aparece no lago, na beira do mar, do lago, e João vai dizer, ele é Jesus, aquele é Jesus. Amados irmãos, se ele é precursor, é porque ele abriu o caminho para mim e para você, para entrar no céu. Por isso que a palavra de Deus diz que assim, é um novo e um vivo caminho. Por isso Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, se não for através de mim. Mas quem Jesus é esse? É Cristo crucificado, é o Cristo encarnado. Ele veio nesse mundo, nasceu nesse mundo, cresceu nesse mundo, sofreu nesse mundo, 3 anos e meio, caminho da cruz, ele vai até a cruz, ele morre naquela cruz, por causa dos nossos pecados, Deus o fez pecado, ele se tornou um maldito por nós naquela cruz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, e toda maldição que era contra nós fosse cravada lá na cruz. E nós fôssemos chamados agora filhos de Deus, filhas de Deus, fosse chamado um povo de propriedade exclusiva de Deus, eleita por Deus, esse povo santo, essa família celestial. Ele é um precursor. Amados irmãos, quantos irmãos nossos já estão lá? Porque ele abriu o caminho, ele foi o primeiro. Estão junto com Jesus. Mas ele não é só o precursor, amados irmãos, ele é o fiador. E eu e você não poderíamos pagar o preço da nossa redenção. E o preço da nossa redenção foi o seu próprio sangue. E ele é o fiador, porque ele chega diante de Deus e fala assim, olha, eis aqui meu sangue, eu estou lavado pelo meu sangue. Esses são seus. Amados irmãos, nós temos um fiador no céu. Mas nós temos um advogado no céu. Mas temos ainda mais um intercessor no céu. O que ele está fazendo ali falando sobre as 3 igrejas, ele está ministrando para aquelas igrejas, e ele está intercedendo por aquelas igrejas, mas também ele está julgando aquelas igrejas. Ele é o intercessor, ele é o mediador. O único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo. É Jesus. Ele também, amados irmãos, ele é o autor da nossa fé. Olhando firmemente para o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Nós cremos, amados irmãos, porque a fé é um dom de Deus. É Deus que nos deu a fé. De graça e salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorifique. Você está vendo, amados irmãos, que tudo vem dele, para a glória dele. E sem ele não existe absolutamente nada. Não há salvação, não há esperança, não há vida, não há luz, não há amor, não há glória. Tudo está no seu Filho. Mas também, amados irmãos, ele é o grande pastor das ovelhas. Tudo isso está em Hebreus. O que Jesus está fazendo conosco? Pastoreando. E esse pastor tem 2 coisas na sua mão, uma vara e um cajado. A vara para disciplina e o cajado para trazer para o coração dele. Esse é o nosso bom pastor. Então, amados irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse, e é tão maravilhoso você estudar, ler sobre o Apocalipse, nós temos várias coisas, já falamos aqui, é para
para iluminar os meus olhos e os seus olhos. Revelar é iluminar, é desvendar. Revelação não é uma revelação extra-bíblica. Agora eu estou tendo uma revelação nova fora da Bíblia. Não existe isso, irmãos. Quem acrescentar, quem tirar um tiro da Bíblia é réu. Todo o cano de Deus está aqui. Agora, eu preciso que Deus abra meus olhos para que eu possa contemplar na palavra de Deus o seu Filho. Isso daí, meus irmãos, é descanso para mim e para você. Iluminar nossos olhos, alimentar nossas almas famintas, desesperadas, desesperançosas. Mas também, meus irmãos, encorajar os desanimados, aqueles que estão retrocedendo, aqueles que estão desistindo, advertir os que confiam em si e não confiam em Deus. É maravilhoso, meus irmãos, saber que o conhecimento que Ele tem de nós é pleno. Ele conhece eu e você. Ele diz assim: eu sei as suas obras, eu conheço as suas obras. Nós podemos esconder de todo mundo, não vamos esconder de Deus. Amados irmãos, esse mesmo Senhor, a sua solidariedade, a sua compaixão conosco é eterna e misericordiosa. Então tem para 7 igrejas para dizer: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Ele está fazendo, ministrando, mas também Ele está julgando, porque Ele está dizendo: eu conheço as obras, eu sei o que está acontecendo. Então, diante dessa maravilhosa graça de Deus, é Ele que nos deu, é Ele que revela. Ele diz: eu tornei conhecido o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Nós conhecemos o Pai por causa do Filho. Se quer conhecer o Pai, conheça o Filho, porque o Pai e o Filho são um. Então, nós, irmãos, que coisa! Ele está suplicando, muitas vezes está rogando, mas também Ele está advertindo. Ele diz: olha, eu sugiro que vocês comprem, eu sugiro que vocês voltem, eu sugiro que vocês se arrependam. Ele está simplesmente suplicando e rogando, mas advertindo que a nossa desobediência contumaz, ela tem consequência para nossas vidas e a vida da igreja. Então, meus irmãos, quanta coisa nós temos aqui. Aquele que é eterno, e é o que é o eterno propósito de Deus. Ele vai falar sobre as coisas que tem visto, que está no capítulo 1. Ele vai falar das coisas que são, capítulo 2 e 3, das 7 igrejas, que são históricas, mas elas são espirituais e elas são proféticas, as 7 igrejas. Todas essas 7 igrejas você pode enquadrar tudo o que você pode falar sobre igreja nesse mundo. Dito cristão evangélico, você vai estar enquadrado em uma delas. As coisas que depois dessas vão acontecer estão no capítulo 4 até o 22. Então você vai ter a palavra mais dita aí sobre Jesus. Ele é o Cordeiro. Cordeiro porque Ele morreu pela sua igreja, Ele pagou o preço pela sua igreja, e houve um sacrifício. E Deus fala da igreja em Apocalipse, e também vai falar dos ímpios que Deus vai julgar. E como você olha no final do Apocalipse, você vai ver o que? A igreja, a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada. É esperança para mim e para você, amados irmãos, termos essa visão da graça, uma visão do governo soberano de Deus, e também ter uma visão da glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo que você vê aqui em Apocalipse e muito mais. Então, no primeiro capítulo, amados irmãos, ele vai justo dizer quem é Jesus. Aqui tem várias glórias de Cristo. Ele vai dizer que Apocalipse é a revelação de Jesus. No fundo, tudo que está escrito aqui é a revelação de Jesus. É iluminação, é esclarecimento. E ele começa dizendo
dizendo que Jesus, a vida de Jesus, o que Cristo fez. E agora, meus irmãos, já falamos sobre isso, você pode ver no capítulo, ele vai dizer assim, é Ele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, fala da cruz, isso aqui é passado. Mas agora, João, que está na ilha de Patmos, por quê? Por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. Amados irmãos, testemunho, e por causa da verdade, a palavra de Deus. E Deus isolou esse homem, e lá Deus deu essas revelações para esse homem, maravilhosas. Revelação do Cordeiro, revelação da igreja e revelação da consumação de todos os tempos. Quando Deus ao julgar o trono branco de Deus, todos, Satanás, seus seguidores e os ímpios, aqueles que nunca creem em Jesus e não confiaram em Jesus Cristo como seu Salvador. O capítulo 1 é completamente abrangente a apresentação de Jesus, trazer Cristo à vista em sua suprema vida plena de salvação, de Salvador, de soberano. Ele vai dizer aqui no versículo 8, eu sou, esse eu sou, cala profundamente nosso coração. João gosta dessa palavra, porque é o Espírito Santo que está falando. Você vai ter 8 eu sou no Evangelho de João. Eu sou a água viva, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, porque Ele é, ou eu sou. Lá em Êxodo 3, quando Moisés falou assim, eu vou lá, em nome de quem que eu vou lá perante Faraó? Vai lá dizendo que eu sou o que eu sou. Resumo tudo. O que Ele é? Ele é o alfa e o ômega. O alfabeto grego, o início e o fim. E ele vai dizer assim, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Diante disso daqui, amados irmãos, João vai ter uma visão. E o que João vai ver? No capítulo 1. E aqui, amados irmãos, nós vamos ficar nessa noite. O capítulo 1, ele vai dizer assim, versículo 12. Ele fala para João que ele deve, o que ele ouviu e o que ele vê sobre as 7 igrejas, ele deve escrever. E o outro dia, assim, se Deus permitir, nós vamos começar cada igreja. O que a Bíblia diz sobre cada igreja? E você vai ficar pasmo de ver que Deus está procurando em cada igreja o seu próprio filho. E o que ele vê aqui são características que ele quer ver na sua igreja. Afinal de contas, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. O que o cabeça quer ver no corpo? O que tem no cabeça. O que é o cabeça. Senão, meus irmãos, o corpo vira um monstro. O cabeça diz para você andar aqui, você anda lá. Seus passos não seguem o cabeça. Então, quando Jesus olha para a igreja, o Espírito Santo está olhando, Ele está ministrando, Ele está sondando e julgando. O que Deus está procurando? O caráter do seu próprio filho. Por isso que a primeira coisa que Ele procura, na Éfeso, na nossa cidade, é o amor. Você deixar o primeiro amor, porque o amor resume tudo. Qual o resumo da palavra de Deus? É dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A Bíblia diz assim, nós amamos porque Deus amou primeiro. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Ele começa com amor. E depois, aquela sequência toda que nós vamos ver, amados irmãos. Tudo que Deus está procurando na sua igreja. E, amados irmãos, nós vamos ficar abismados de ver que muita coisa que está numa assembleia, inclusive nessa, não é aprovado por Deus. Não é aprovado por Deus. E olha que a palavra de Deus diz. Jesus está entronizado no céu. Jesus está olhando
olhando para a sua igreja. E olha que João vai descrever agora aqui, nós vamos, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Presta atenção. O candeeiro, a Bíblia vai responder quem é o candeeiro. Então vamos ao versículo 20, olha lá, está na Bíblia. E diz assim: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses anjos são os mensageiros. Não é anjo, é mensageiro. É quem está à frente. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E nós já falamos que o candeeiro, por que tem o candeeiro? O candeeiro é para iluminar. O candeeiro, meus irmãos, é para desvendar. O candeeiro é para dar direção, caminho, propósito. O candeeiro é para iluminar. Jesus é a luz. Aquele que tem a Cristo não anda em trevas, diz a palavra de Deus. Então a igreja, ela está no mundo, mas não é do mundo. Ah, meus irmãos, quanta coisa nós temos no mundo. Nós pegamos o que o mundo prega. Olha o que o mundo está preocupado. O que o mundo mais preocupa hoje? A natureza. Ele não preocupa com Deus. Ele preocupa com a natureza. Ele preocupa com coisas que não tem nada a ver. Para tirar a sua visão de Cristo, da supremacia de Cristo, da preeminência de Cristo, que Cristo é tudo em todos. Ele quer tirar. E você vai entrar na roda do mundo. Vai entrar na balada do mundo. Mas, amados irmãos, ele diz assim: 7 candeeiros de ouro. No meio do candeeiro, aonde Deus está? No meio da igreja. Mas você fala, como é que Deus está no meio da igreja? Jesus está lá no céu, através do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que Deus sonda nós, amados irmãos? Através do Espírito Santo de Deus. Ele não está alheio, ele não está longe, ele não está dizendo assim, olha, eu não ligo. Não, amados irmãos, a igreja dele, é o corpo dele, é a noiva dele. Vai ter um grande casamento no céu, a bodas do Cordeiro. E a sua noiva tem que estar sendo ataviada, vestida. E qual é o vestimento da noiva? O caráter do noivo. Mas olha o que a Bíblia diz. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Esse nome Filho do Homem fala muito em Lucas, porque vai falar da humanidade de Jesus. Na Bíblia vai dizer Filho do Homem e Filho de Deus. Quando fala Filho do Homem, está falando da humanidade de Jesus. Quando fala Filho de Deus, fala da sua divindade. Então Jesus humano, encarnado, ele está vendo aquele. Quem é esse? É aquele que nasceu, cresceu, tem as marcas da cruz. Só que aqui não vai falar da cruz agora, porque ele está vestido. E ele está no meio da igreja, ministrando, sondando, avaliando e julgando a igreja. A roupagem dele é uma roupagem de governador. A roupagem dele é uma roupagem de sumo sacerdote. E olha, meus irmãos, o que a Bíblia diz. Preste bem atenção. Tudo está aqui para trazer Cristo à vista. Toda desesperança minha e sua, que perdemos Cristo de vista. Temos a igreja em vista, mas não é Cristo. Se você tem Cristo, você tem igreja. Mas se você tiver igreja, você não tem Cristo. Você não tem Cristo. Você está entendendo? Cristo e a igreja é o foco de toda a palavra de Deus aqui. Cristo é o soberano. Cristo é aquele que Deus coloca como tudo o soberano. Todas as coisas convergindo a Cristo, cheio de Cristo, e Cristo enchendo todas as coisas. E a igreja, como o supremo propósito de Deus, um outdoor para os anjos, mostrando a sabedoria da graça de Deus. Sejam vistos. Você está vendo, irmãos? A igreja é para tornar o Deus invisível visível. Como é que o mundo
para ser luzeiros para esse mundo em trevas. E olha que a palavra de Deus diz aqui: candeeiro semelhante ao Filho do Homem. E aqui ele começa com vestes. O que ele está aí? É vestes, primeira vestimenta. Mas irmãos, a igreja tem que ver que veste que ela está vestindo. Eu não estou falando vestimento físico, estou falando vestes de justiça, como diz a palavra de Deus em Apocalipse 19. O adorno de Cristo: bondade, misericórdia, amor, compaixão, perdão, submissão, obediência, vestes do caráter de Jesus Cristo. E ele diz assim: candeeiro semelhante ao Filho do Homem, cheio de vestes, ou cheio de justiça, vestes talares. A primeira coisa aí é vestes talares, é vestido de cima até embaixo e até os pés. Lembre-se que no Velho Testamento, quando vestia, o sacerdote punha a sua veste, não ia até os pés, senão ele não podia andar. Ele ia tropeçar nas vestes. E por que aqui as vestes na cabeça, do ombro, da cabeça até os pés? Porque Jesus está sentado. Porque Jesus está no meio do povo. Ele já fez a sua obra. Ele está avaliando o que o povo de Deus tem feito com a sua pessoa e com a sua obra naquela cruz. Então o que ele está procurando? Cheio de justiça. Você lembra para a igreja de Laodiceia? E eu recomendo que vocês comprem vestiduras brancas para vestir-lhes e não seja manifesta a vergonha da glória de Deus. Vestiduras brancas falam da justiça de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que Jesus se tornou para nós sabedoria, santificação, justiça, a maior redenção. Amados irmãos, justiça é o justo Jesus Cristo. Devemos viver na justiça de Deus. Cuidado quando você lê Mateus 5 na bem-aventurança. Bem-aventurado a quem tem fome e sede de justiça. Então eu vou cuidar das pessoas. Tudo isso pode fazer. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está falando da justiça de Deus. Justiça de Deus. Está falando do seu filho. Deus não faz nada que não seja para a glória do seu filho, nas nossas vidas. Então as vestes, o traje revela as pessoas. A vestimenta, o traje revela as pessoas. Quando João teve aquela visão, não tenha dúvida nenhuma, ali está o Filho do Homem, com trajes celestiais, com vestes celestiais. Esse Senhor são vestes talares. Ele, amados irmãos, é a veste de justiça. E ele está procurando na sua igreja o quê? Justiça. Ele está procurando que os seus filhos andem em justiça. Pratiquem a justiça. E praticar a justiça não é você pegar coisas do mundo e achar que isso é justiça. É expressar a justiça de Deus através do amor a Cristo, obediência a Cristo e ter Cristo como centro. Mas irmãos, quanta confusão. Muita confusão. O diabo tem enganado muita gente. Está deixando coisas, introduzindo coisas, tirando a sua atenção do principal. Não, irmãos, não perca de vista Jesus Cristo. Como é que Deus vai avaliar a igreja sem primeiro ter visão de Cristo? A Bíblia diz que o meu povo sem visão, ele fica desajeitado, descabelado, sem direção. Visão de Cristo, visão de Jesus Cristo, como nosso único Salvador, nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, o nosso noivo, a quem aguardamos a sua vida. Irmãos, toda a nossa tragédia, na nossa caminhada, da nossa vida, é a perda da visão das glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que aqui a Apocalipse está trazendo para mim e para você. Uma das glórias dele é a justiça, porque, amados irmãos, Deus o fez pecado e ele nos colocou a sua justiça em nós. É o justo pelo injusto.
vai dizer: justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus, porque o justo morreu pelo injusto, e a injustiça nossa foi imputada no justo, para que a justiça do justo fosse imputada em nós. Ah, meus irmãos, que tremenda obra de Cristo naquela cruz, irmãos. Agora Deus olha para você e para mim e fala assim: olha, justificados, vocês são justificados. Vocês foram aceitos, vocês são reconciliados, porque vocês foram aceitos no amado, que é meu Filho, Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo, meus irmãos, filho do homem, mas também cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Está no capítulo Apocalipse 13, 1:13. Continua o texto. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Cingido no peito é uma compaixão plena, um coração pleno pela sua igreja. Nós já falamos N vezes aqui: se olha no coração de Deus, você vai ver o seu filho, mas se olha no coração do filho, você vai ver a igreja. Ele diz que deu a sua vida pela igreja. E essa igreja morna, insubmissa, desobediente, distraída, não dá liga para o seu noivo, para o seu Senhor. Está preocupada com outras coisas. Ah, meus irmãos, que vergonha para nós. Sereis aqui em si, fica envergonhado de ver a grandiosidade do amor do nosso Senhor. O que Jesus está querendo, meus irmãos? O que Deus está procurando na minha vida e na sua vida? O seu filho. A vida do seu filho, a luz do seu filho, o amor do seu filho, a glória do seu filho, a obediência do seu filho, a submissão do seu filho, a entrega do seu filho, a consagração do seu filho, a renúncia do seu filho. Ele está procurando nós. Das 7 igrejas, 5 ele manda se arrepender. Só 2 não tem nenhuma censura. Ele continua dizendo aqui, meus irmãos: você vê vestimenta, agora você vê coração, é interior. Você está entendendo? O que está no nosso coração deve expor para o exterior. E ele vai colocar aqui: é compaixão divina, cingidos, é força, segurança. Ele é cheio, amados irmãos, ele é cheio de compaixão por mim e por você. Ele é tão cheio de compaixão que ele está dizendo para Laodiceia: ei, que estou à porta e bato. Eu disciplino todos quanto eu amo. Se for zeloso, arrepende-te, abre a porta. Olha só, amados irmãos, a compaixão de Deus. Olha onde que Deus vai. Deus não precisa de nada, meus irmãos. Mas Ele ama a sua igreja. Ele ama os seus filhos. E Ele continua o texto. A sua cabeça, 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como o alvo da lã. Aqui brancos, amados irmãos, fala de sabedoria. Cabelo branco, sempre fala: ele tem cabelo branco, já é sábio, tem sabedoria. Aqui é plena sabedoria de Deus. O que ele está procurando, meus irmãos? Vestimenta de Cristo, o coração de Cristo, a sabedoria de Cristo. Ele está procurando na igreja. E aqui nós vemos: ele é cheio de sabedoria divina. Ele requer que sua igreja seja cheia de sabedoria e ame sabedoria. Por isso, a primeira oração de Efésios, capítulo 1, ele vai dizer assim: que eles sejam cheios, plenos de sabedoria espiritual. Não é intelectual, amados irmãos. Não é intelectual bíblico. Não. Nós precisamos da doutrina, mas nós precisamos do espírito da doutrina. Nós precisamos ter vida através da palavra de Deus. Ele não para por aí, ele continua. Olha lá. Ele vai dizer: é cheio de sabedoria através dos cabelos. Ele requer isso da igreja. Se você ler Daniel 7, 13 e 14, vai ver que é um sião de tiras, cabelos brancos. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós viemos perguntar: isso que eu estou fazendo aqui traz a glória para Deus? Ou você quer ser visto pelos homens? Você está entrando no que os homens buscam hoje? O que os homens buscam hoje? O humanismo.
que eu quero. Olha aí, irmãos. Patente. Ninguém deve chegar e agredir e matar um cachorro. Mas se você matar um cachorro, você vai preso. Mas se você matar uma pessoa, você vai punir. Está vendo, meus irmãos? Onde que nós estamos chegando? Presta atenção, irmãos. Não deixe que seu coração se engane. A prioridade é Cristo. O que saiu disso é o humanismo sem Cristo. Mas ele continua dizendo aqui: os olhos brancos, nova lã, como neve. Não é só isso, meus irmãos. Os cabelos. Agora vai dizer sobre os olhos. O olho é cheio de discernimento espiritual. E está no capítulo 14, versículo 14, parte B. Ele diz: os olhos como chamas de fogo. Nós precisamos de discernimento espiritual. A igreja precisa ter discernimento. O que é discernimento espiritual? Discernimento para separar. Discernir é separar. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso confere com Cristo, isso não confere com Cristo. Isso traz a glória para Deus, isso não traz a glória para Deus. Isso é discernimento espiritual. O que estou fazendo, isso daqui traz a glória para Deus? Ou é porque eu gosto, eu desejo daquelas coisas, eu tenho aquelas coisas? Nós precisamos, amados irmãos, tanto de discernimento espiritual. Mas isso daí é separar os caminhos de um homem. O que ele faz, o que ele busca, o que ele anseia. Discernir. Discernir, isso é espiritual, isso é carnal. Isso é celestial, isso daqui é trevas, isso daqui é luz. Meus irmãos, isso aqui é terreno e isso aqui é celestial. Discernir, separar. Não é só isso, meus irmãos. Ele continua aqui: os pés semelhantes ao de bronze polido. Aí os pés, os caminhos de uns homens. E seu caminhar, o seu buscar, aonde que tem andado? Meus irmãos, ele é cheio de juízo divino. Esse Senhor, agora ele está com uma roupagem do sumo sacerdote, o governante. Ele está ministrando e governando, e está julgando a igreja. Aquele Jesus Cristo que morreu na cruz, ele está procurando aqueles que são os crucificados em Cristo Jesus. Como é que eles vivem? Como é que eles me amam? Qual é a vida deles? Qual é o foco das suas vidas? O que está prendendo eles a esse terreno? Mas irmãos, o terreno nos prende no carne. Quando você olha para Ló, não fique dizendo: olha Ló. Quanto de Ló não tem em nós, irmãos? Onde você vai escolher Ló? Campina. Meu gado vai ser, vou ganhar muito dinheiro lá, vai ser uma coisa tremenda. Ló. Está entendendo, irmãos? E muitas vezes a gente perde porque os nossos pés estão em caminhos que não são caminhos de Deus. Tem caminhado os caminhos que não são de Deus. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Deixamos a palavra de Deus de lado para conduzir nossas vidas com palavras falsas, vãs, filosofias, humanismo. O mundo prega, nós achamos que isso aí está normal e entramos nessa. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. O mundo quer tirar eu e você, distrair você de Cristo com as coisas desse mundo, seja o que for. Seja o que for, ele quer distrair você. Os pés, ele é cheio de juízo divino. E ele escreve que a sua igreja é cheia de juízo de si mesmo, que avalie o seu caminhar. Aonde tem pisado, aonde tem andado, como tem conduzido. Será que nosso pé está trazendo o evangelho da paz?
temos caminhado no Evangelho da graça de Deus? Ou nós estamos caminhando em outro Evangelho? O que é dele e o que não é dele nas nossas vidas. Aquilo que ele almeja, procura, para o qual se move. É isso que deve ver o nosso caminhar. O que nós almejamos, o que nós investimos, aquilo que nós movemos, que direção nós estamos indo, o que nós queremos. Paulo vai dizer assim, amados irmãos, esquecendo das coisas para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Tem alvo definido. O alvo não é terreno, é celestial. O terreno Deus sustenta, Deus guia. O problema é que o nosso coração está no lugar errado, os nossos pés caminhando no caminho errado. Não, meus irmãos, Deus chama eu e você para voltar, para sair do dever, voltar às primeiras formas. Ele diz em Jeremias: ponde-vos à margem do caminho e pondere o seu caminhar, volte para os caminhos antigos. E sabe o que aquele povo diz? Não voltaremos. Não é diferente do outro. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui, no seu coração vai dizer: eu vou fazer nada com isso. Meu amado irmão, Deus está julgando, eu e você. Mas olha também, amados irmãos, olha, continua o texto: a voz como voz de muitas águas. Ele é cheio de majestade e autoridade superior. A sua voz é poderosa. É o salmo. A palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Olha o Salmo 19, Salmo 119. Leia sua palavra de Deus e você vai ver, amados irmãos, firma meus passos na tua palavra para eu não pecar contra ti. O povo de Deus não está conhecendo a palavra de Deus, não está lendo a Bíblia, não está meditando na palavra de Deus, está correndo atrás de outras coisas, se enrolando com coisas e perdendo tempo. Meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus dia e noite, tudo vai bem. Amados, nós começamos com vestimento, coração, olhos, pés, voz, e nós vamos para a mão. Versículo próximo. Com a voz tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Presta atenção, meus irmãos. Ele é cheio de força. Olha o que está à mão direita. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação? Alguém prestou atenção na mão direita de Deus, no braço direito de Deus? Está falando sobre o que, irmãos? A cruz. A cruz. A cruz. Onde ele tem colocado? Ele tem força necessária para assumir a responsabilidade de cuidar, zelar, curar, libertar a sua própria igreja. Aqueles que se enxergam que estão no caminho errado, que eles estão glorificando o nome de Jesus. Para só aí, meus irmãos, olha 16, a parte 2, de 16, a mão direita, e sairia uma afiada espada de 2 gumes da sua boca. Está vendo, meus irmãos, que tudo está falando aqui? Você já prestou atenção que é vestimenta, é coração, que é olhos, que é pés, que é sua voz, a mão direita, a boca, o rosto? Tudo está falando da realidade espiritual, que ele vai procurar nas igrejas, nas 7 igrejas. Cada uma dessas aqui ele vai procurar, porque tudo fala dele, e tudo que é dele, ele deu para a igreja. E ele está procurando na igreja aquilo que é dele. O que é ele? Está procurando ele mesmo na igreja. Boca, ele é cheio de poder, poder divisor e penetrante, traz divisão, traz separação. Ele é a boca dele, diz assim, sai afiada a espada. Você vai ver em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, a ponta é como espada de 2 gumes, é uma adaga de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, juntas e mediúnas, e discernir a intenção do coração do homem. Meus irmãos, essa adaga, de um lado ela mata, do outro lado ela dá vida. De um lado ela tira o que não é de Deus, do outro lado ela coloca o que
querer de Deus. A vida cristã é assim, é morrendo para viver. Eu quero viver. Não, você precisa morrer. Trazendo no meu corpo a morte de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim está operando a morte, mas em vocês operando a vida. Esse é o caminho da cruz, irmãos e irmãs. Essa é a explicação de Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Amados irmãos, a coisa mais difícil na vida cristã chama-se renúncia. Negar você. Negar que você acha que está certo. Negar que os seus pés estão no lugar certo. Seus olhos estão certos. O seu vestimento está certo. A sua voz está certa. Mas irmãos, nós precisamos de iluminação, de revelação da palavra de Deus. E olha o que diz aqui, amados irmãos. A palavra de Deus vem discernir, ela vem dividir, ela vem colocar as coisas no lugar certo. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Agora você tem duas coisas a fazer. Ou você diz, isso é verdade, eu aceito, me arrependo e eu quero isso, e pago o preço. Ou você vai dizer, não tem importância, vou ficar do mesmo jeito, e pago o preço. Deus julga, irmãos. Deus julga. A gente acha que Deus é amor dele, Deus é graça dele, mas Deus julga. Imagine lá Eduardo e advogado. Chega lá, o cara não arrepende, não paga o que tinha que pagar, não fez nada, e o juiz vai dizer, não, está tudo bem, pode ir para casa, está tudo certo. O juiz seria injusto. Ele não estaria praticando justiça. E Deus, que é justo e perfeito, o que ele vai dizer? Deus não leva o inocente à culpa, mas Ele tem graça e misericórdia para o arrependido, aquele que volta, aquele que confessa. Amados irmãos, seu rosto revela, é a soma de todas as suas afeições. É interessante que o rosto, a gente olha no rosto da pessoa e fala assim, essa pessoa está anêmica, não está bem. No, o rosto está coradinho, não, está bem, fisicamente está bem. Nós, irmãos, o mundo olha para o nosso rosto. E o que ela quer ver? A saúde de Cristo, a vida de Cristo, o coração alegre, o rosto a favor. Você está vendo, amados irmãos? Quem é o coração alegre? É aquele que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos com o Senhor. O rosto, olha o rosto de Jesus, olha a face de Jesus, maravilhosa face. Amados irmãos, essa beleza de Cristo deve ser vista. 2 Coríntios 3 diz assim, que nós somos uma carta de Cristo, escrita em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo está escrevendo? Cristo, o caráter de Cristo. A Bíblia também diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas irmãos, tem sido assim. O nosso é bom perfume de Cristo ou não? Nosso fedor da nossa própria miséria. Mas a Bíblia também diz, amados irmãos, contemplando como por espelho a sua face, nós crescemos de glória em glória a sua imagem pelo Espírito Santo de Deus. Contemplando Cristo, ficando parecido com Cristo. Olha o que ele fez, o que ele diz, irmãos e irmãos, terminando, versículo 17. Você fala, mas quem é ele?
Ele vai dizer que ele é aqui e ele pode fazer tudo aquilo que ele está dizendo, que ele procura na igreja. É aquilo que ele dá para a igreja, é aquilo que ele é, ele mesmo, e ele procura para a igreja. Ele está cuidando de nossas vidas. Olha o que ele diz, versículo 17: quando vi, caiu aos seus pés como morto. Mas irmãos, uma visão de Cristo fatalmente vai ter a visão de nós mesmos, e nós vamos ver como miseráveis pecadores nós somos. Olha Pedro, quando chegou e viu Jesus: não chega perto de mim, que eu sou um pecador. Olha Daniel, quando teve a revelação de Jesus Cristo. Daniel 10, caiu. Poxa, não é essa cai que tem hoje aí não, mas não, cair, clamando por misericórdia, arrependimento, querendo Cristo na sua vida. E olha o que ele diz: ele é como sumo sacerdote, ele suprirá todas as nossas necessidades, se nós deixarmos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E o trabalho do Espírito Santo é o caminho da cruz. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas irmãos, essa visão é a luz do candeeiro. Nós precisamos ver e temos luz. No candeeiro, sem luz, não serve para nada. A igreja não é uma peça de enfeite. A igreja é o corpo vivo de Cristo, que deve resplandecer Cristo, a luz do mundo, que é Jesus. Mas para resplandecer a luz tem que ter azeite, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, esse é um tremendo privilégio, mas também é uma tremenda responsabilidade nossa. Não tenha dúvida nenhuma que essa responsabilidade deve encher o nosso coração. Olha o versículo 17, novamente. Aqui você tem uma auto-revelação de Jesus. Quem é ele que está falando tudo isso? Quem é ele? E ele vai dizer assim: olha, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou alfa e o ômega. Eu sou tudo. Eu sou o começo e o fim. E eu não tenho fim, não tenho começo, porque eu sou eterno. É eu que estou falando isso com vocês. E ele continua dizendo para mim e para você: eu sou um ser eterno. Olha o versículo, capítulo 18, versículo 18. E aquele que vive, ele está dizendo o quê? Sua vida é indissolúvel. Por isso, amados irmãos, quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. A Bíblia diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e de sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, guardada no céu pelo poder de Deus. Quem vai te dar? Quem vai te dar? Essa vida em Cristo Jesus é indissolúvel. Não tem como acabar. Porque nós estamos falando de Cristo, que é a nossa vida. Para mim, viver é Cristo. Eu morrer a lua, como diz Paulo, e deve falar, eu e você também falamos a mesma coisa, mas de coração, não de boca para fora. 18. Olha o que ele está dizendo aqui, amados irmãos. Aquele que vive, estive morto, seu sacrifício único, todo eficaz, a expiação. Ele diz: eu estive morto, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu venci a morte, venci Satanás, venci o mundo. Amados irmãos, ele deixou 4 mortes para mim e para você. Mortes para a lei, mortes para nós mesmos, mortes para a carne, mortes para esse mundo, mas vivos para Deus. Essa é a vida cristã, amados irmãos, a realidade cristã em nossas vidas. E ele está dizendo: eu morri. Quando você lê o capítulo 4, ele diz assim: eu estive morto, mas eu ressuscitei. Ele está vivo, amados irmãos, e ele está no meio da sua igreja, sondando a sua igreja. Olha o versículo 18c: tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades.
mortos. E ele está dizendo aqui, a sua conquista triunfante: eu sou vencedor, sou vitorioso, sou triunfante. Eu venci a morte. A morte não pôde me segurar, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, nunca Satanás podia segurar ele. Ele venceu a morte, ele é triunfante. E eu e você, em Cristo Jesus, vencemos a morte. Aqueles que morrem, não morrem, eles morrem. A palavra de Deus diz que eles dormem em Cristo Jesus. E um dia, quando a trombeta tocar, eles levantarão com o corpo celestial. Oh, aleluia! Amados irmãos, nós temos visto Cristo. Ó, versículo 18, no final: eu tenho as chaves da morte do inferno. Ele, seu senhorio, é soberano, é triunfante. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é a única esperança para a minha vida. Ele é o único Salvador. Ele é o único que é a vida. Ele é o único que tem um amor verdadeiro, ágape. Ele é a luz do mundo. Ele é a glória de Deus. E Ele está conduzindo os seus filhos à glória de Deus. O que Deus na sua vida, o que Deus na sua vida e na vida da igreja quer ver? Aquele que corresponde ao seu filho. Aquele que corresponde aos seus filhos. E nós sabemos, amados irmãos, a vestimenta, o coração, os olhos, os pés, a voz, a mão direita, a boca e o rosto. Tudo fala de Cristo. Tudo fala do nosso sumo sacerdote. Maravilhoso, grandioso Senhor. Tudo, meus irmãos. Você tem, meus irmãos, o que o trono de Cristo busca, requer e adverte. Eu e você. Diante da sua palavra. Visão de Cristo, meus irmãos. Uma visão de Cristo. Uma visão crescente de Cristo. Ó, nossa oração: Senhor, abre meus olhos. Senhor, aquele colírio santo, pinga nos meus olhos, tira a catarata dos meus olhos. Meus olhos estão embaçados. Dá-me visão celestial. Dá-me propósito celestial. Supre-me celestialmente. E Deus vai fazer. Mas irmãos, você acha que Deus estava ministrando e julgando a igreja porque Deus quer acabar com ela? Não. Ele está ministrando, amados irmãos, chamando ao seu coração. E Ele está julgando, mostrando aonde que nós temos errado. É no amor? É na fidelidade? É na separação desse mundo? É na corrupção religiosa? É ter a palavra de Deus não ter vida? O amor fraternal? Ou não levar Jesus a sério, deixando ele do lado de fora da sua própria igreja? Cada uma dessas, se você prestar atenção, começa ao anjo, escreve, ele vai falar cada uma dessas características, 7 características que nós temos aí, na visão de João, do sumo sacerdote. É a visão de cada igreja que vai ser dada, onde Jesus, o Espírito Santo está procurando, e Deus está procurando Ele mesmo. Mas irmãos, o que importa na nossa vida é Cristo. Você pode ter tudo, ser bem sucedido em tudo, mas sem Cristo você não tem nada. Você perdeu tudo. Um vizinho para Washington ali, preso, mais de 15 anos na cadeia. E aquele soldado dizia para ele assim: tá vendo? Olha você comendo essa porcaria aqui, comendo aqui, você está aqui preso. Eu sou livre, eu tenho tudo, você não tem nada. E ele dizia assim: meu amigo, eu tenho tudo e você não tem nada. Você é filho de quem? Eu sou filho de Deus, todo-poderoso. Eu sou filho do Rei soberano. Eu tenho tudo e você não tem. Cristo deve ser tudo em todos.
glória dele. Que Deus nos abençoe.